Então, vamos hoje, para a nossa reflexão. Hoje eu quero falar sobre a teoria e a prática. Analisar um objeto, analisar uma situação, um fenômeno, nos ajuda a entender o objeto, a situação, o fenômeno. Tão importante quanto entender os conceitos está a importância de colocar esse entendimento, esse aprendizado em prática. Teoria e prática andam juntinhos. Eu vou fazer algumas observações que tenho aprendido ao longo dos anos e com alguns professores. Nós sabemos que o mundo ocidental recebeu bastante influência dos pensadores gregos, tanto Platão quanto Aristóteles. Eles têm um modo de pensar diferente do mundo oriental. Então, eles param a realidade para analisar. E a realidade a gente sabe que não para, Então, o mundo oriental, especialmente o mundo hebraico com que a Bíblia foi escrita, ela é muito prática, não tem tanta explicação. O começo da Bíblia não fica explicando Deus, não, fala assim, e Deus disse, haja luz e houve luz, entendeu? Então, é um jeito diferente. E nós fomos, alcançados pelos portugueses, mas eu tenho uma excelente notícia. A gente não é tão assim influenciado por essa influência portuguesa, porque nós temos outras influências maravilhosas. Nós temos os índios, os negros e os judeus para nos influenciar. Então, eu acredito que o brasileiro, com esse jeitinho, essa criatividade, esta resiliência, eu acredito que eu acho que a gente sabe viver, vamos dizer assim, temos o potencial, de estarmos mais preparados para lidar com o lado prático da vida do que os europeus. É o pensamento meu. Então, essa nossa criatividade, resiliência, disposição para mudança é bem maior. Então, eu louvo a Deus porque a gente não é só português. Deus fez esse projeto dos brasileiros e eu não sei se vocês já ouviram falar de profecias a respeito dos brasileiros, que nós seremos celeiros das nações. Então, nós temos defeitos também, mas eu quero aqui lembrar das qualidades, que nós temos uma capacidade de trabalho muito grande, a gente se dá bem, a gente tem essa conexão humana. Eles até falam como defeito que nós somos muito emocionais, somos muito místicos, mas eu acredito que é essa mistura aí que Deus projetou a gente, que vai ser o nosso, que é e será o nosso diferencial. Vou te pedir para assistir o vídeo até o fim e veja que a palavra de Deus sempre foi voltada para a prática. Jesus sempre nos ensinou pelo exemplo, pela prática. Então, eu quero compartilhar justamente sobre a importância de colocar em prática o que a gente aprende. E eu sei que se você é crente, não crente, homem, mulher, jovem ou adulto, você provavelmente já estudou um assunto, já teve uma história de aprendizado. Esta compreensão desse assunto, este aprendizado, ele pode ser vivenciado de forma a trazer uma vivência prática, que com certeza vai acrescentar à sua vida. Aprender sempre é bom. Ainda que lá na própria Bíblia, tem um provérbio de Salomão que diz, o muito saber da tristeza. Mas que caso é esse? Não é para você desanimar de aprender, é porque às vezes tem pessoas que só focam no aprender e não no praticar. E aí a pessoa fica frustrada, porque ela não tem vivência no mundo real, e aí ela sofre, porque ela imagina um mundo desconectado da realidade. Por isso que o muito saber, nesse sentido, pode trazer tristeza, mas não é o nosso caso. Nós vamos sempre estar procurando aprender, conhecer e praticar. Então, quando a gente fala de Jesus, nosso maior mestre,
eu vejo também, né, que não é só para os crentes. Em todas as religiões, Jesus é considerado um sábio. Ele sempre ensinou pelo exemplo. E ele viveu com os discípulos. Olha, ele vivia viajando de cidade em cidade, então ele dormia com eles, ele comia com eles, ele fazia tudo junto. Então, o ensinamento dele era transmitido de forma prática. Ele também conhecia na prática os seus discípulos, era uma comunhão, era uma vivência que dava espaço para você observar e conhecer as pessoas. Então ele agia pelo exemplo, ele inspirava todos que o seguiam, todos que estavam ao seu redor, que queriam segui-lo, a fazer do mesmo jeito. Então eu queria, né, usando o exemplo de Jesus, te inspirar a fazer como ele fazia. E eu descobri que por menor prática que você resolva a praticar, essa prática faz toda a diferença. Então, eu peguei sobre teoria e prática um texto de um acadêmico, né? Quer dizer, acadêmico é aquele que estuda, né? É o D'Ambrosio, de 1996. Eu achei interessante, ele falou: entre a teoria e prática, persiste uma relação dialética que leva o indivíduo a partir para a prática equipado com uma teoria e a praticar de acordo com essa teoria até atingir os resultados desejados. Toda teorização se dá em condições ideais e somente na prática serão notados e colocados em evidência certos pressupostos que não podem ser identificados apenas teoricamente. Isto é, partir para a prática é como um mergulho no desconhecido. Pesquisa é o que permite a interface interativa entre teoria e prática. Então, o que ele está falando aqui? Que são as duas coisas juntas e que muitas vezes a teoria ela está muito distante do mundo prático e você não tem condição de simular em laboratório aquela situação. Então, por isso que ele fala que a prática é mergulhar no desconhecido. Mas quanto mais você conhece e estuda, você vai tentar diminuir a diferença entre o mundo teórico e o mundo prático. Então, aqui ele está ressaltando realmente a importância das duas coisas. E aí, você, né, pode falar assim, mas por que eu preciso saber disso? Mas eu né, como eu sempre digo, estou sempre dizendo, a importância de entender que a teoria e a prática andam juntos, pode me ajudar, te ajudar, nos ajudar a viver melhor aquilo que a gente aprendeu, a vivenciar de fato aquilo que a gente aprendeu. E compreender que a prática é tão importante quanto compreender o conceito. Então, nós vamos procurar colocar em prática o aprendizado. E as histórias bíblicas, elas são focadas em relatar as experiências que as pessoas tiveram. Você que está lendo é que vai extrair daquela experiência a lição de vida. Qual é a finalidade daquele aprendizado? A Bíblia não fala, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Ela coloca, ela expõe, ela relata o que aconteceu e você vai julgar. Bom, eu vou contar uma história aqui que eu li no livro do John Maxwell. Ele cita um Norm Lawson que conta a história de um rabino e um fabricante de sabão que saíram para caminhar juntos. O fabricante de sabão falou: para que serve a religião? Olha toda a miséria, olha todos os problemas do mundo. Veja bem, mesmo depois de anos, milhares de anos, os ensinamentos de bondade, de verdade e paz, veja bem, de todas essas preces, sermões, ensinamentos, se a religião fosse boa e verdadeira, por que estaríamos desse jeito? O rabino não falou nada. Eles continuaram andando até perceberem uma criança brincando na sarjeta. Então o rabino disse: olha aquela criança, você diz que sabão limpa as pessoas, mas veja a sujeira daquele jovem. Sabão é bom? Com todo o sabão no mundo, durante todos esses anos, essa criança anda suja?
Pergunto-me o quão eficiente é o sabão, afinal. O fabricante do sabão protestou. Mas, Rabino, o sabão não pode fazer nada de bom, a não ser que seja usado. Aí o Rabino respondeu, exatamente, exatamente. Então, desta forma, nós percebemos a importância da prática, do uso do que aprendemos. Então, as pessoas, né, a religião é o ópio do mundo, né? Tem muitas pessoas que falam mal, mas ela tem que ser vivida. Os princípios, né, de paz, de amor, de todas as coisas precisam ser vividas. Então, essa história conta, uai. E é interessante, né, porque o fabricante de sabão falou, a religião não serve para nada. Porque, né, tantos milênios aí se falando de religião, se falando de Deus, orando, ensinando, fazendo tudo, e o mundo continua como está. Aí o Rabino esperou a oportunidade quando apareceu uma criança suja e falou para ele, uai, como assim? E o seu sabão, então, também não serve para nada, olha a criança suja. Ele, para o caso dele, ele entendeu. Uai, mas tem que usar, o sabão não pode fazer nada se não usar. E da mesma forma, todo ensinamento, todo aprendizado não vai fazer diferença na nossa vida se a gente não praticar. Olha, eu vou contar agora aí para a Bíblia um exemplo. A gente podia tirar vários, mas eu escolhi o exemplo do jovem rico. Essa é uma história, uma parábola que Jesus conta, que está nos 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Então, no versículo 19, verso 16 até o 24, eu vou ler para vocês. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chama bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Aí Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes disse ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Olha só, essa parábola pode ser analisada sobre vários aspectos. Eu vou analisar sobre um deles, que é a questão de você praticar aquilo que você aprendeu. Existem outros enfoques quando fala da riqueza, né? Bom, o jovem se afastou triste. Por quê? Porque ele fazia tudo que ele tinha aprendido desde criança. Ele, né, os mandamentos, aqueles que Jesus citou, ele conhecia todos, ele fazia todos. Mas Jesus queria saber o que ele estava disposto a fazer para segui-lo. Então, Jesus colocou um desafio diante dele. Olha, venda os seus bens, fixem eles, tire essa compensação, tire isso, porque o rico, ele vai ter menos problemas em várias áreas, então existem compensações, né? Então, mas para esse jovem foi muito difícil fazer o que Jesus mandou, e ele nem fez, ele se afastou, saiu. Então, ele sabia muitas coisas, ele seguia vários mandamentos, mas ele não conseguiu praticar o que Jesus mandou. A prática, nesse caso, fez a diferença. Ele queria saber como ele ia herdar o reino dos céus.
E aí, como ele não seguiu, né? Ele nem vendeu, nem seguiu a Jesus, porque de repente ele podia, sei lá, fazer uma proposta para Jesus. Ah, tá bom, me dá um tempo aí, eu vou vender uma, depois outra, depois outra. Ele podia fazer algum tipo de negociação com Jesus. A Bíblia não fala, né, sobre isso, mas eu acredito que ele podia. Porque Jesus falou, faz isso e depois vem me seguir. Ele poderia falar, não, eu vou ficar perto de Jesus, ele vai me ajudar, eu vou conseguir seguir a ele, eu quero seguir a ele mais que tudo. Mas ele ouviu ali aquela orientação e ele já se afastou, triste, né? Então ele saiu para lá, ele não quis pensar em nenhuma outra alternativa, ele só pensou nos bens dele naquele momento, né? Então, aqui mostra como é importante alinhar a teoria e a prática, né? Ele queria entrar no reino dos céus, mas a condição que Jesus colocou, ele não conseguiu atender. Então, é um exemplo, né, assim, muito claro e objetivo, né? Então, isso aí já mostra como que Jesus fazia. A pessoa tinha que praticar, não bastava entender e compreender o que ele estava falando, sabe? Porque muitos de nós, às vezes, entendem o cristianismo como uma ideologia, como um conjunto de ideias, um conjunto de pensamentos. Mas o cristianismo não é isso. O cristianismo é viver como Jesus. Como diz o Douglas Gonçalves, você é uma cópia de Jesus. Então, todo o plano, o projeto dele é te fazer parecido com ele. E você buscar ser parecido com ele. Como que a gente parece com alguém? É fazendo as coisas que a pessoa faz. Não naquela imitação, vamos dizer, fraca, mas vivendo aquilo que ele vivia. Então, a gente precisa de ser prático. A teoria aqui indica o aprendizado, o estudar, o aprender. É necessário se expor à palavra de Deus para saber o que Deus quer dizer. Então, o jovem se aproximou de Jesus, ele soube qual era, né? Então, é importante conhecer, é importante se expor à palavra para saber qual é o desejo, né? O que Deus quer de nós. Então, mas isso é apenas a metade da verdade, saber o que é. Mas se você ficar só na sua cabeça, entendendo, compreendendo, escolhendo uma linha teológica, né? Muitos ficam aí enredados a vida inteira em discussões sobre a linha teológica. Você pode ler a Bíblia toda, Jesus não entra nessas discussões, ele vive. Então, essa é uma metade da verdade. Compreender, entender, saber qual é. A outra metade é praticar e colocar em prática. Jesus falou, né, que o jovem rico, ele tinha viu, né? Ele mostrou nessa parábola que ele teve dificuldade de entrar no reino dos céus, porque ele já tinha sua própria riqueza era sua compensação, era já o seu resultado. E então ele preferiu ficar com aquilo que ele tinha do que se esvaziar, se expor a Jesus. Então, nós somos frágeis, somos limitados, muitas vezes impotentes, muitas vezes não percebemos a situação. Mas saibam que Jesus é maravilhoso. Ele, como a gente fala, os mineiros não dá ponto sem nó, ele não deixou uma situação sem ter uma saída. Então, ele providenciou todos os recursos para nós. Olha aqui, eu vou ler um versículo assim extraordinário. Está lá em Filipenses 2,13, que diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Olha que coisa tremenda. Olha, primeiro a vontade dele é boa, né? E o que ele faz? Quando você se entrega, quando você reconhece, quando você reconhece que é frágil, que tem suas limitações e tal, ele, através do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo?
A gente fala, né, a terceira pessoa da Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não vamos teorizar isso, porque o mundo até hoje está discutindo a questão do Jesus perfeitamente humano, perfeitamente Deus e totalmente Deus. O homem não consegue entender isso, mas eles estão discutindo até hoje. Mas nós vamos partir para a prática. Qual é a prática? Esse Espírito Santo, que quando Jesus morreu, ressuscitou, veio até nós e habita no nosso coração. O nosso de quem? De quem que reconhece que é assim, que Jesus é digno de verdade, digno de aceitação. E você toma a decisão de decidir. Senhor, eu quero te conhecer. Basta isso. E aí o Espírito Santo vem habitar em nós. É esse Espírito Santo que vai nos ajudar a querer e a fazer. Olha só, ele já deu o recurso. Então, nós já aprendemos o que diz a palavra de Deus. Vamos repetir aqui, Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, vamos praticar. Vamos repetir para entrar na nossa mente e vai praticar na sua casa, em cada situação que você vive. Então, repita após mim. Eu quero praticar o que tenho aprendido na palavra de Deus. Hoje eu aprendi a história do jovem rico. Ele não conseguiu praticar o que Jesus falou. Mas eu vou praticar porque eu confio e creio que a palavra acima é verdadeira. Me ajuda, Espírito Santo, a fazer o que está escrito na tua palavra a cada dia. No nome santo de Jesus, amém. E eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, eu oro para que cada um venha receber Jesus como amigo. Eu oro para que cada um reconheça que o Senhor ama a cada um. E Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Senhor, meu Deus, que a tua paz, Senhor, que excede todo o entendimento, guarde o coração de cada um que me ouve nesse momento, pelo poder do Espírito Santo, e a paz de Cristo inunde o teu ser. Eu oro para que você, para que nós consigamos reconhecer nossa limitação, que consigamos caminhar junto com Ele, agarradinho nele. Senhor, meu Deus, me ajuda para querer e fazer a tua vontade. Santo Espírito de Deus, vem morar em mim. Depois que Jesus subiu ao céu, é Ele que é meu ajudador. Então, no nome santo de Jesus, eu oro para que cada um possa receber, o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, se arrepender de todas as coisas erradas que fez antes, confiante que o Senhor está com você, que nunca, jamais te abandonará. Deus te abençoe, abençoe a cada um de vocês. Tenha uma excelente semana, no nome santo de Jesus. Amém. Eu esqueci de falar no começo, divulgue essa palavra, clica lá no sininho para você ser notificado quando outras palavras estiverem disponíveis. Assine, o canal, curta a página do Facebook, o canal do YouTube, e em nome de Jesus sejam abençoadas e que o Espírito Santo de Deus esteja aí agarradinho com vocês, porque Ele está, que você perceba que Ele está e que consiga conhecer a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, para que a gente, pela experiência, possa inspirar outras pessoas a ser também como a gente. No nome santo de Jesus, amém. Muito obrigado você que chegou até aqui.